A pandemia remetida aos povos indígenas há mais de 500 anos resulta de um processo intenso de violência. A colonização nos estados do sul do país, patrocinada pelos governos dos estados a partir de grandes projetos, como a usina hidrelétrica binacional Itaipu, localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, por exemplo, continua sendo cruel com os povos indígenas. Um rio imenso como o mar, na língua dos Guaranis, que atravessa o continente com seu potencial de energia praticamente inesgotável. Os povos Guarani, Caingangue, Xoclém, Charrua e outros foram expulsos de seus territórios de ocupação tradicional. Ao longo dos anos, os povos originários buscaram retomar parte de seus territórios tradicionais. São inúmeras as comunidades que acampam às margens de rodovias na esperança da reconquista do espaço sagrado que lhes foi roubado no passado. A realidade das comunidades indígenas no Brasil se evidencia ainda mais dramática diante da pandemia que vivemos com o novo coronavírus, o Covid-19. Na terça-feira, 17, em portaria número 419, publicada e incluída pelo presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, determinou-se a liberação de contato com povos indígenas em situação de isolamento voluntário durante a pandemia de coronavírus. Comunidades indígenas de Chapecó, Santa Catarina, realizam ação de prevenção na comunidade. A polícia militar invadiu a terra indígena Chacriabá, em Minas Gerais, no último sábado, dia 4 de abril de 2020. Lideranças e caciques denunciam a ação como atividade que colocou em risco a saúde coletiva do povo. No dia 1º de abril, indígenas Caripuna, de Rondônia, foram surpreendidos ao avistar 4 invasores limpando uma área de floresta a menos de 10 quilômetros da aldeia Panorama, onde vivem e atualmente estão em isolamento, buscando se proteger da pandemia do novo coronavírus. O temor de um genocídio renasce. Na década de 1970, há pouco mais de 40 anos, os Caripuna foram quase exterminados por doenças contagiosas transmitidas durante o traumático processo de contato com a sociedade não indígena, protagonizado pela FUNAI. Naquela época, o povo Caripuna foi reduzido a apenas 8 pessoas. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, do Ministério da Saúde, informou na noite desta quinta-feira que o estudante Alvanei Xirixana, da etnia Yanomami, de 15 anos, morreu às 20 horas por complicações da infecção no pulmão devido à doença Covid-19. Mais uma liderança guajajara foi assassinada. Zezico Rodrigues, da terra indígena Araribóia, município de Arame, no Maranhão, foi morto a tiros na terça-feira, dia 31. No dia 8 de março, Virgínio Benítez Avá Guarani, de 24 anos, foi assassinado na Vila Ponte Nova, município de Diamante do Oeste, no Paraná. No dia 17 de março, o presidente da FUNAI declarou nulidade no relatório circunstanciado de identificação e delimitação do Tecoá Guaçu-Guavirá, localizado nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, no oeste do Paraná, que reconhecia os direitos dos povos Avá Guarani. Nos últimos 6 meses foi registrado um atropelamento, uma tentativa de atropelamento de 2 Guarani, 2 tentativas de assassinato, o assassinato de Demilson Ovelar Mendes, 2 invasões à terra indígena, além de ameaças de morte e omissão do poder público. A CPT registrou 1.833 conflitos no campo em 2019, número 23% maior que em 2018 e o maior número registrado pela CPT nos últimos 5 anos. Esse número equivale a uma média de 5 conflitos a cada dia. Esse foi o maior número de ocorrências de conflitos por terra desde 1985. 2019 também registrou o maior número de assassinatos de lideranças indígenas nos últimos 11 anos. De 9 indígenas assassinados em conflitos no campo no ano, 7 eram lideranças. Em levantamento realizado pelo Conselho Indigenista Missionário, foram identificados mais de 52 acampamentos indígenas nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Há uma imensa camada da sociedade que já antes desta situação vivia submetida a condições inadequadas de saneamento básico, alimentação, moradia e assistência em saúde. As comunidades indígenas têm seus territórios negados e, em decorrência disso, enfrentam todas as consequências que a negação desse direito básico representa. A grande maioria vive em áreas muito pequenas e provisórias, visto que o poder público não tem demarcado os territórios reivindicados.
Pelo contrário, recentemente vem anulando o processo de identificação e delimitação de comunidades, como foi o caso da terra indígena Guaçu-Guavirá, no oeste do Paraná. Estamos tristes e estamos indignados. O presidente da FUNAI nos entregou à morte. Como vamos ficar depois disso? Para onde vamos nós, os povos Guarani? As famílias vivem às margens, sem água potável e sem alimento. Não há condições de produzir comida enquanto o agronegócio avança, trazendo diversos males, entre eles a contaminação das terras. A fome atinge as comunidades indígenas. O Estado se exime de sua responsabilidade e abandona os povos indígenas à morte. Mesmo que não tinha esse problema desse vírus que está afetando o país todo, o povo aqui sempre tem essa necessidade de doações, de ajuda, porque nós temos um espaço pequeno, né? E aí não dá para se plantar nada, não tem matéria-prima para desenvolver um trabalho de artesanato. Aí o pessoal aqui estão ficando isolado, né? Não estão saindo da aldeia, as pessoas estão sobrevivendo de alguma coisa assim que plantaram uma mandioca, uma batata, assim, mas isso já está terminando, né? O pessoal precisa de alimentação aí, não só de alimentação, mas de outros tipos de doação, né? Porque a gente também está se preocupando a respeito do inverno que está chegando. Até a data de 19 de abril já são contabilizadas 3 mortes pelo novo coronavírus. Um adolescente Yanomami de 15 anos em Roraima, uma idosa Borari de 87 anos em Alter do Chão, no Pará, e um homem da etnia Mura de 55 anos em Manaus. 5 indígenas foram curados e outros 27 foram confirmados com a doença. O local com maior número de confirmados é a cidade de Manaus, com 13 casos. Nesse contexto de pandemia, os povos indígenas mantêm uma relação com o problema muito exemplar. Primeiro que eles seguem rigorosamente as orientações estabelecidas pelas equipes de saúde. Então eles são muito disciplinados, mantêm-se nas suas aldeias. Segundo aspecto a ser destacado é que as equipes de saúde, embora com um contingente insuficiente de pessoas para atuação nas comunidades, vem desempenhando um importante papel orientador nesse processo. Terceiro aspecto, e esse bem preocupante, diz respeito à situação de vulnerabilidade nas quais, em geral, todas as comunidades do sul e sudeste do país estão submetidas. Elas vivem em áreas muito pequenas, em geral áreas degradadas, onde não lhes é assegurado nenhuma condição de autossustentabilidade. Eles convivem, então, em espaços onde há trânsito intenso de pessoas, caminhões e automóveis, porque as áreas em geral também se encontram nas margens de rodovias ou muito próximas desses contextos urbanos. As suas habitações são precárias, as condições sanitárias são terríveis. Falta água para o banho, água para o alimento, água para lavar a roupa, falta alimentação. Em geral, as comunidades estão passando necessidade, muitas já atingidas pela fome, e não há saneamento básico. Esse conjunto de problemas somados projeta um cenário, se de fato as comunidades forem atingidas pelo vírus, um cenário de graves consequências para a saúde. Muitas pessoas vão estar doentes e sem infraestrutura adequada para essas demandas. Além do que, provavelmente teremos muitos óbitos. As pessoas que trabalham com a confecção de artesanato, a grande maioria dos indígenas, o fazem por 2 razões fundamentais: por necessidade, no contexto de dependência de recursos financeiros, e pelo modo de ser das comunidades. A arte é, para os povos, parte intrínseca do cotidiano, tanto no aspecto das referências culturais, históricas, religiosas, quanto como forma de estabelecer vínculos entre as pessoas, como forma de manter a reciprocidade ou presentear os outros. O artesanato faz parte das cosmoontologias indígenas e dos modos de pertencer a uma coletividade. Além disso, os produtos por eles criados têm funções no cotidiano, como de cozinhar, de armazenar ou de transportar,
assim como de devotar-se ao sagrado, curar e educar. Por isso, em geral, nas comunidades indígenas no sul do Brasil, as pessoas aprendem desde cedo a criar e fazer arte, ou seja, todos se tornam artesãos. Neste contexto de aproximação com as realidades urbanas, se estabeleceu também a relação comercial daquelas artes ou produtos que podem ser comercializados, presenteados e socializados. Em sua grande maioria, as pessoas que produzem os artesanatos não estão incluídas ou registradas em nenhum dos cadastros formais do Estado, ou seja, elas não possuem qualquer vínculo com as ferramentas estatais de atestado, registro ou controle de produção ou venda de produtos. Neste momento em que as comunidades fazem isolamento, fica impossível obter renda por meio do artesanato. A dependência de assistência tira da comunidade a autonomia na prevenção à pandemia. Nós sabemos que em todas as aldeias indígenas ou nas aldeias de retomada, aonde não são demarcadas, aonde que o pessoal ainda está lutando pela demarcação de suas terras, né? É difícil, né? A situação é difícil. Piorou para nós que estamos nas retomadas, nos acampamentos, na beira de BR, embaixo de lona. Nós que sobrevivemos de venda de nossos artesanatos, agora com essa pandemia aí ficou tão difícil. Muitos pais, muitas mães, famílias aqui dependem de sair para as cidades, tanto aqui no Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, vender os seus artesanatos. E muitos também vão para Vacaria, Caxias do Sul e outras cidades aqui da redondeza para trabalhar nos pomares. Tem a FUNAI, tem a CESAI, tem os órgãos públicos aí que teriam que estar agora se preocupando com a situação, né, das questões indígenas, mas a gente está vendo que está demorando bastante, né? Apesar dos diversos ataques à vida e ao modo de ser dos povos indígenas, eles seguem firmes, fortalecidos em sua cultura e sua espiritualidade. Que nós, Guarani, todos, nesse momento, né? Toda a aldeia, estamos fazendo essa oração, né? Que é importante para nós chegar na aldeia. É saber o que está atacando a gente, né? Nós acreditamos muito no nosso Tupã, nosso Nhamandu, que ilumina todo dia, né? Nossa cultura, nossa sabedoria. Temos que cada vez mais fortalecer essa crença que a gente tem, né? Que o Nyanderu já tinha previsão isso, né? Já tem previsão que vai acontecer mais grave ainda, né? E para o Juruá acreditar que o Nyanderu que manda no mundo, né? Que foi criado essa terra, né? Para o Guarani, para indígena principalmente, né? Essa América, que é o território indígena Guarani, né? Principalmente, né? Estamos firmes, estamos juntos, né? Nós Guarani, de todo o planeta, né? Não só no Brasil, também Paraguai, Argentina, onde esteja Guarani, a gente estamos em pé.